E aí eu me lembro que eu fui pedir demissão. E aquilo ali era uma coisa inusitada, porque o melhor emprego da América do Sul, quando eu cheguei lá para pedir demissão, o gerente olhou para mim e falou assim: você tem consciência de que você está te pedindo demissão do melhor emprego que existe no Brasil, na América do Sul? Eu falei: tenho. O que você vai fazer da sua vida? E o senhor é mineiro, não é isso, doutor? Eu sou mineiro. Eu nasci em Juiz de Fora, eu nasci no dia 6 de julho de 1945, ao meio-dia em ponto. O carrilhão da Santa Casa de Misericórdia, no mesmo lugar onde o Bolsonaro foi atendido. O carrilhão da Santa Casa batia meio-dia e eu nascia. Minha mãe disse que eu estava nascendo e ela escutava o carrilhão do hospital anunciando que era meio-dia. Doutor, ali nasceu a pontualidade do doutor Laí Ribeiro. Exatamente, ali nasceu. Que o senhor tem uma pontualidade muito impressionante. Eu comecei assim, eu com 17 anos de idade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Meu pai tinha falecido, meu pai faleceu, eu tinha 16 anos, ele morreu de um acidente de carro. E então com 17 anos, o sonho de todo mundo para ganhar dinheiro na época era ser funcionário do Banco do Brasil. Mas era muito difícil entrar. E eu fiz o concurso e passei como escriturário, que era o posto mais alto que você podia entrar com o concurso. E aí eu parei de estudar, fui trabalhar no banco. Quando eu fui trabalhar no banco, eu trabalhava no banco do meio-dia às 6. Na parte da manhã eu era professor, eu dava aula no ginásio de biologia, e na parte da noite eu dava aula também em outro lugar. Então eu era professor de manhã, trabalhava no Banco do Brasil à tarde e era professor à noite. E aí eu rodei todos os departamentos do banco. Quando terminou, isso gastou mais ou menos 2 anos e pouco, eu vi que aquilo não era para mim. Eu não gosto de rotina. E ali no banco é o seguinte, você faz a mesma coisa do mesmo jeito todo dia. E aí eu me lembro que eu fui pedir demissão. E aquilo ali era uma coisa inusitada, porque o melhor emprego da América do Sul, quando eu cheguei lá para pedir demissão, o gerente olhou para mim e falou assim: você tem consciência de que você está te pedindo demissão do melhor emprego que existe no Brasil, na América do Sul? Eu falei: tenho. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei: eu vou fazer vestibular de medicina na Federal. Ele falou: mas você não vai nem passar. Eu falei: se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias. Então eu fui para Juiz de Fora, voltei para lá para fazer cursinho, com isso em mente, que eu ia passar entre os 3 primeiros colocados. Aí, no cursinho, tinha uma regra assim, se você fosse o primeiro em física, o primeiro em química ou o primeiro em biologia, você não pagava o cursinho, você fazia o cursinho de graça. Aí eu fui o primeiro em física, o primeiro em química, o primeiro em biologia. Eu não pagava o cursinho e recebia 2 mensalidades. Entendeu? Eu fiz isso o ano inteiro, passei no vestibular de medicina em 2º lugar, eu acertei o problema de física, mas na hora de passar ele para o gabarito, eu estava cansado, eu errei. E eu fiquei com aquilo uns 6 meses, eu tinha um pesadelo com aquele gabarito, porque eu não tinha colocado no lugar certo. Mas fiz o curso de medicina todo em primeiro lugar, aos 6 anos, fui presidente de turma o tempo todo, fiz o pós-graduação em primeiro lugar, fiz o mestrado, fiz mestrado em cardiologia, naquela época não tinha mestrado em São Paulo, o mestrado começou no Rio de Janeiro, então o pessoal ia daqui para lá, ia de São Paulo para o Rio. Fiz mestrado e aí construí um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E um hospital de 150 leitos, nós éramos 3 sócios, começamos, e o Hospital São Lucas, que não existe mais. E lá eu atendi um indivíduo com dor no peito. Um dia eu estava de plantão, saindo de um plantão, o telefone tocou de um hotel e disseram: nós temos um hóspede aqui com dor no peito, só pode vir? Eu falei: chama outro. Ele falou: já chamamos 2, eles falaram a mesma coisa, que não podia. Eu falei: tá bom, estou indo. Cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um juiz aposentado polonês, que morava nos Estados Unidos, ele comprava pedras semi-preciosas no Brasil e vendia no estado de Nova York. E ele estava com dor no peito, suando, eu tirei o eletrocardiograma dele e ele estava infartando. Eu levei ele para o hospital. No caminho para o hospital, ele não falava português, eu não falava inglês direito na época,
Ah, mas fomos conversando. Ele falou, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, meu filho se chama Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu estudo pelos livros, pelos trabalhos do seu filho. O filho dele era chefe de pesquisa na Universidade de Harvard. Nossa. 48 horas depois, o filho dele sai de Harvard e vem para Teófilo Otoni ajudar a tomar conta do pai. O Dr. Peter. Dr. Peter Marocco. Falava português porque era casado com uma brasileira de Americana, São Paulo. Então, quando eu me deparo com ele no corredor do hospital, ele com a papeleta, o prontuário do pai na mão, ele olhou para mim e falou assim, onde você aprendeu isso? Em português. Aí eu fui explicar para ele, aprendi dos seus livros. Aí o pai complicou, ficou 15 dias internado. Na véspera do pai ter alta, nós tínhamos uma reunião no centro de estudo, nós tínhamos 21 médicos. Eu era o único cardiologista e tinha 21 médicos trabalhando conosco no hospital. E aí eu ia dar uma aula sobre arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. E o Peter sentou na primeira fileira. Eu pedi permissão dos meus colegas, falei, eu vou dar aula no nível dele. Aí eu dei a aula para ele. Ninguém entendeu nada. Terminou a aula, ele chegou para mim e falou, você quer ir para Harvard? Eu já tinha documentação, porque quando você se forma em medicina, você tem a opção de ir num consulado ou numa embaixada americana e fazer uma prova para ver se você revalida o seu diploma nos Estados Unidos. Eu já tinha passado nisso. Eu terminei, a primeira coisa que eu fiz no mês seguinte foi aprovar no SFMG, que chama. Então eu já tinha esse diploma. No ano que eu fiz, só 3 brasileiros passaram, do Brasil inteiro. Então eu já tinha feito. Eu falei, você já tem a papelada? Você não quer ir? Eu falei, não quero ir, não. Eu tenho meu hospital, ganho o dinheiro que eu quero, sou o rei da região. Ele voltou, foi embora. Passam-se 6 meses, nós estamos conversando no telefone e eu pergunto para ele assim, brincando, e aquela oferta? Ele falou, continua de pé. Aí eu conversei com meus sócios, convenci eles que eu ia passar um ano nos Estados Unidos. Arrumei um outro cardiologista que tinha acabado de se formar para ficar no meu lugar e fui para passar um ano e passei 17. Nossa, doutor, 17 anos lá.